Porque nenhuma família é perfeita. Porque ela é composta de seres humanos imperfeitos. Toda família tem problema, toda família tem adversidades. Quando estudamos sobre algumas famílias da Bíblia, nós aprendemos que a permissão de Deus para que o registro de falhas familiares fosse feito na Bíblia é justamente para o nosso aprendizado. Então não se aborreça se a sua família tem grandes problemas. Grandes famílias na Bíblia tiveram também grandes problemas. Com toda certeza, os problemas que vêm são para nos amadurecer e para nos ajudar a crescer. E quando crescemos no ambiente familiar, é muito melhor porque crescemos num ambiente confiável e num ambiente onde nós verdadeiramente somos nutridos. Então aproveite as oportunidades de crises e adversidades familiares para crescer, aprender a gerenciar problemas e, sobretudo, buscar a presença de Deus para a sua vida. Queridos, feitas estas considerações, eu quero desejar muito bem-vindo mais uma vez a você que está conosco aqui na nossa Academia de Pregadores, nas nossas lições bíblicas da Escola Dominical, neste segundo trimestre de 2022, a revista dos adultos. Na aula de hoje nós vamos estudar a lição de número 9 do dia 28 de maio de 2023. O título da nossa lição de hoje é um título muito sugestivo. Uma família nada perfeita. Uma família nada perfeita. Como eu disse agora há pouco, nenhuma família é perfeita, porque ela é composta de seres humanos imperfeitos. Nenhum de nós atingimos ainda nesta terra a perfeição. Então, se não atingimos a perfeição, isso quer dizer que não podemos exigir a perfeição de ninguém. Toda família enfrenta problemas, toda família enfrenta dificuldades e, como eu disse, gosto sempre de repetir, os problemas e as dificuldades que nós enfrentamos no seio da família são ferramentas de Deus para nos aperfeiçoar, para nos tornar pessoas melhores. Eu penso que a partir da consciência disso, nenhum de nós, nunca mais vamos dizer, eu queria ter nascido naquela família, eu queria viver naquela casa, queria morar naquela família. Nós vamos entender que toda família enfrenta problemas e dificuldades. Vamos ao texto áureo da nossa lição, que está em Gálatas, capítulo de número 6, e o versículo 7, que nos diz o seguinte: não erreis, Deus não se deixe escarnecer. Tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Aí fora, algumas pessoas chamam isto aqui de lei do retorno. Opa, vamos lá. Lei do retorno. Lei do retorno. Na Bíblia, nós chamamos de lei da semeadura. Tem uma outra versão que diz assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, isto também ceifará. Na verdade, o que Paulo está ensinando aos Gálatas, aos crentes da Galácia, é o seguinte: tudo que nós fazemos tem uma consequência. É impossível plantar algo e não colher futuramente. Eu costumo dizer que tem pessoas que dizem: fulano de tal está sendo punido por Deus. A pessoa recebeu uma palavra de maldição e está sofrendo agora porque alguém amaldiçoou. Às vezes não é uma maldição e nem uma punição divina. É simplesmente o retorno. O resultado é a colheita daquilo que a pessoa plantou. Quando o escritor diz de Deus não se zomba ou Deus não se deixa escarnecer, ele está nos ensinando que é como se eu plantasse algo ruim e se eu não colher aquilo que eu plantei, é como se eu estivesse zombando de Deus, dizendo aí, tá vendo? Eu fiz coisas ruins e nada de ruim aconteceu comigo. Então, fiquemos atentos e entendamos muito bem e, sobretudo, escolhamos muito bem o que nós estamos plantando.
Verdade prática. Tudo que os membros da família plantarem, colherão. Essa é uma lei universal de Deus que pode ser constatada na própria natureza. Não tem jeito de fugir disso aqui. Não tem jeito de correr. Outra coisa importante de se pensar é que, às vezes, principalmente no nosso caso, como pais, as irmãs como mães, às vezes nós plantamos algumas coisas que a nossa geração vai colher. Isso é complicado. Nós precisamos pensar muito bem o que vamos plantar para que uma geração inteira não sofra por causa de um plantio equivocado, errado que nós fizemos. A palavra-chave da nossa lição é negligência. Nós vamos aprender aqui hoje como, infelizmente, como nosso querido rei Davi negligenciou seu papel de líder familiar. Eu quero deixar bem claro aqui, fique bem claro e registrado, que eu tenho muito cuidado, muita cautela ao tratar sobre estas falhas desses grandes homens de Deus. Falhas essas que Deus deixou registrado na sua palavra. É claro que nós não podemos deixar de falar sobre isso e deixar de falar de forma clara, de forma verdadeira, para que a gente aprenda que essas situações que estão registradas no texto bíblico trouxeram grandes consequências para esses grandes homens de Deus, e isto serve para o nosso ensino, serve para o nosso aprendizado. Mas eu também tenho muita cautela, porque eu já ouvi pessoas falando, Davi foi isso, foi aquilo. Não, Davi foi o homem segundo o coração de Deus. Então nós precisamos ter cuidado quando nós falamos de alguém que era segundo o coração de Deus. Mas nós não podemos ter medo de tratar com seriedade e de forma pedagógica daquilo que a própria Bíblia registra. Então nós vamos estudar na lição de hoje sobre a negligência. Infelizmente, eu disse essa semana, estudando a lição até, eu disse para um amigo, falei, olha, por mais que eu não goste de fazer uma... Eu não gosto de abordar o negócio assim de forma bagunçada, para não denegrir a imagem desses grandes homens de Deus, uma coisa nós temos que reconhecer: Davi foi péssimo como pai de família, como esposo, como líder familiar. Infelizmente, esta é a verdade. Não deixou de ser um homem segundo o coração de Deus, mas nós vamos aprender com essas falhas familiares que Davi cometeu. Leitura bíblica em classe está em 2 Samuel, capítulo 3, versículos 2 ao 5, capítulo 5, versículos 13 ao 15 e o capítulo 12, versículos 10 até o versículo 13, a parte A do versículo. O texto nos diz o seguinte: E a Davi nasceram filhos em Hebrom. Foi o seu primogênito Aminon, e de Ainoã a Jezreelita, e seu segundo Eliabe de Abigail, mulher de Nabal, carmelita, e o terceiro, Absalão, filho de Maaca, filha de Talmai, rei de Jesur, e o quarto, Adonias, filho de Agite, e o quinto, Cefatias, filho de Abitai, e o sexto, Itreão de Eglá, também mulher de Davi. Esses nasceram a Davi em Hebrom. E tomou Davi mais concubinas e mulheres de Jerusalém, depois que viera a Hebrom. E nasceram a Davi mais filhos e filhas. E estes são os nomes dos que lhe nasceram em Jerusalém: Samua, Soababe, e Natã, e Salomão, e Ibar, e Elisua, e Nefeg, e Jafia, e Elisama, e Eliade, e Eliete. Capítulo 12 de 2 Samuel. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezastes, e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para que te seja por mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. Porque tu fizestes
tu fizeste em oculto, mas eu farei esse negócio perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Os dois primeiros textos nos descrevem filhos de Davi, os filhos que nasceram, né, das mulheres de Davi, das concubinas de Davi. Infelizmente, no período do Antigo Testamento, os reis tinham essa mania de tomar muitas mulheres. Eu brinco dizendo que eu descobri que uma mulher ao nosso lado é um exército, mas duas ou mais é uma guerra. Então, camarada, tem que se contentar com uma mulher. Deus fez uma mulher para um homem. Então, esse é o princípio divino. No Antigo Testamento, Deus até tolerou, tendo em vista a necessidade de crescimento do povo de Israel. Mas a gente vai perceber que grandes problemas ocorreram na maioria dos homens no Antigo Testamento, dos personagens bíblicos, que se casaram com duas ou mais mulheres, tiveram muitas concubinas. O homem mais sábio do mundo, que foi o rei Salomão, é prova disso, passou por situações muito complicadas por causa dessa relação com o sexo oposto. Então, os dois textos falam desses filhos de Davi, os textos do capítulo 3 e do capítulo 5, e depois o texto do capítulo 12, já é a dura repreensão do profeta Natã contra o pecado de Davi, e Natã deixa claro para ele que a espada não seria retirada da sua casa. Natã, o Senhor, através de Natã, deixa claro para ele que aquilo que ele tinha feito às ocultas, Deus faria às claras. Para quem conhece um pouco da história, sabe que Absalão, filho de Davi, o terceiro filho de Davi, não é? Aí o primeiro, no versículo 2, o primeiro foi Aminon, depois Eliabe, e depois o terceiro filho, Absalão. Então, Absalão foi o terceiro filho de Davi. Para quem conhece um pouco da história, Absalão se revoltou contra Davi, tomou o palácio de Davi. Davi teve que fugir para não matar o filho, e ele se deitou com as mulheres de Davi nas varandas do palácio. Enfim, tudo isso por causa da atitude de Davi de casar-se com Betseba, de mandar matar Urias, de planejar tudo aquilo, todo aquele projeto, aquele plano muito bem arquitetado por ele, mas Deus estava vendo. A falha de Davi, nesse caso de Betseba, me chama a atenção um texto, porque o escritor escreve que aquilo que Davi fez, que Deus viu aquilo que Davi fez, e isso foi mal aos olhos do Senhor. Então é importante deixarmos claro que tudo o que fazemos, Deus está vendo. Deus está vendo. E quando isso não é bom, quando isso é mal aos olhos do Senhor, nós precisamos ter muito cuidado, porque consequências virão. Primeiro ponto da nossa lição, o nosso comentarista vai nos vai falar sobre o rei Davi e a sua grande família. Primeiro parágrafo, Davi, ungido de Deus. E ele vai deixar claro para a gente aqui, que o livro de 1 Samuel mostra a decadência do reinado de Saul e o processo de escolha de Deus a respeito de um homem segundo o seu coração para assumir o lugar do primeiro rei de Israel. Então, Deus escolheu. Por que Deus escolheu Davi? Porque Saul também foi escolhido por Deus. Saul não foi o rei escolhido pelo povo. Saul foi o rei escolhido por Deus. Deus não queria que o povo tivesse um rei. O povo pediu um rei, mas Deus escolheu Saul. Isso é muito claro no texto bíblico, quando Deus fala que Samuel, amanhã, a partir destas horas, amanhã, a estas horas, vai aparecer um rapaz em sua casa, ungiu, porque eu tenho escolhido como rei sobre Israel. Então Saul foi escolhido por Deus e cometeu falhas terríveis como rei, e colheu as consequências dessas falhas. Davi foi o homem segundo o coração de Deus, não só o rei segundo o coração de Deus. O comentarista também deixa claro para nós que a Bíblia diz que desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou dele. Quando nós estudamos sobre a pneumatologia ou doutrina do Espírito Santo no Antigo Testamento,
nós vamos perceber que o Espírito Santo se apoderava das pessoas, elas faziam feitos tremendos e depois o Espírito Santo as deixava. No caso de Davi, a Bíblia diz que desde aquele dia, desde o dia em que Samuel ungiu Davi como rei, o Espírito do Senhor se apoderou dele. E tem uma versão que diz que nunca mais o deixou. Então Davi foi realmente um homem de Deus sobre o qual o Espírito de Deus estava. Segundo parágrafo do primeiro ponto. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores. Que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar os favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos, venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. Primeiro ponto. Davi, o homem de Deus. Davi, o homem de Deus. Davi, nos diz nosso comentarista, foi bem sucedido. Davi foi bem sucedido em seu propósito, em tudo aquilo que ele quis, né? Tudo aquilo que ele quis fazer paulatinamente. Ele foi muito bem sucedido. O comentarista diz aqui que ele unificou o reino, né? Trouxe uma unificação das tribos, enfim, ele foi muito bem sucedido em seu propósito. Paulatinamente as tribos foram reconhecendo a sua autoridade real. Assim Davi unificou a monarquia e foi vitorioso em tudo. O Senhor era com ele para realizar. Eu tenho um texto que me chama muita atenção, que são palavras de Davi, 2 Samuel capítulo 23, versículo 2, quando o escritor está registrando as últimas palavras de Davi, ele diz, são estas as últimas palavras de Davi, as últimas palavras do mavioso salmista de Israel, do homem que foi honrado por Deus. Davi reconhece, Davi diz assim, o Espírito do Senhor fala por meu intermédio e a sua palavra está na minha
língua ou na minha boca. O Espírito do Senhor fala por meu intermédio e a sua palavra está na minha língua. Davi tinha convicção de que Deus era com ele. Ele tinha certeza que Deus estava operando através da vida dele. Terceiro parágrafo do primeiro ponto. Nesse primeiro ponto estamos tratando sobre o rei Davi e sua grande família. E o terceiro parágrafo, vamos tratar sobre a grande família de Davi. A grande família de Davi. Infelizmente, Davi priorizou apenas os assuntos do reinado de Israel. Davi priorizou apenas os assuntos do reinado de Israel como principal atividade, nos propõe o nosso comentarista. Suas conquistas territoriais, com muitas guerras, esqueceu-se de que tinha famílias espalhadas em vários lugares, seus filhos tornaram-se problemáticos em suas vidas pessoais. Eu fiz questão de anotar aqui uma palavra que eu ouvi em uma ministração em que eu estava presente, pastor Josué Gonçalves, que tem há alguns anos já um ministério voltado para a família, famílias debaixo da graça. Pastor Josué Gonçalves é de São Paulo. Ele disse uma frase que eu nunca me esqueci. A frase é: nenhum sucesso justifica o fracasso familiar. Davi foi o rei mais amado de Israel, o homem segundo o coração de Deus, mas infelizmente foi trágico como chefe de família. Foi trágico como chefe de família. Todo mundo amava, o homem que valorizava pessoas. O próprio exército de Davi se compunha de pessoas rejeitadas, gente desacreditada e que encontrou em Davi um refúgio para crescer, para transformar a sua história, mas para a sua família, Davi não foi um bom pai. Infelizmente, ele se dedicou a diversas coisas. Nós precisamos ter cuidado, porque a nossa família é o nosso primeiro ministério. É o nosso primeiro ministério. O segundo ponto da nossa lição vai tratar sobre filhos e parentes na casa de Davi. O primeiro parágrafo vai falar sobre Tamar, filha de Davi, era uma mulher, era irmã de Absalão, irmã de Aminon, filha de Ainoã. O texto diz que era uma mulher bonita e virgem, sua beleza atraiu. Perdão, gente. Era irmã de Absalão. A sua beleza atraiu Aminon, o seu meio-irmão. No segundo parágrafo, aqui são 4 parágrafos nesse ponto, então eu vou tratá-los aqui. O segundo parágrafo fala sobre Absalão, que era filho de Tamar. O nome de Absalão tem a ver com paz, mas ironicamente a sua história nada tem a ver com ela. Nada tem a ver com ela. Quando nós pensamos nessa trama aqui, né, envolvendo Aminon, Tamar e Absalão, a gente vai perceber que houve uma grande tragédia aqui. Vamos ao terceiro parágrafo, que aí eu falo faço uma tratativa abordando esses 3 parágrafos desse segundo ponto. O outro filho de Davi, que é importante para a gente aqui na lição de hoje, é Aminon. Aminon, a Bíblia diz que Davi ainda não havia assumido o trono de Israel, mas já era escolhido por Deus para reinar, e ele casou-se com Ainoã e gerou Aminon. Aminon, feito homem, entre outros irmãos nascidos, ele demonstrou ser desajustado emocionalmente e dominado por paixões carnais. Qual é o cenário que envolve essa história aqui? O texto diz que Aminon, meio-irmão de Tamar, se apaixonou por ela. E quando a gente faz uma análise do texto, a gente vai perceber que era uma paixão doentia. Era uma paixão doentia. Ele se apaixonou pela irmã a ponto de adoecer e emagrecer. Então, um amigo dele, primo dele, Jonadab, que era sobrinho de Davi, não é? Jonadab
aconselhou Aminon, perguntou a Aminon, o que está acontecendo que você não come, meu amigo? Ele disse, tô apaixonado por Tamar. Ele falou, rapaz, por que você não se aproxima dela? Não, é minha irmã e tal, imagino, né? Aquela situação toda. E ele disse, rapaz, faz o seguinte, finge que você está doente, e aí quando o rei for até você, você fala com o rei que você volta a comer, mas desde que seja uma comida preparada pelas mãos da sua irmã Tamar. A Bíblia diz que ele fez isso, Davi mandou chamar Tamar para preparar o alimento para ele. Ela foi, amassou uma massa de bolo, de pão, né, na frente dele, assou os pães na frente dele, na casa, desenformou, tirou os pães da forma na frente dele. E antes de comer, ele pediu para todos saírem e ficar só Tamar. E então ele foi para a câmara, que era o quarto, e pediu para Tamar levar o pão para ele no quarto, na câmara. Quando ela chegou com o pão, ele disse que estava apaixonado por ela e tentou forçá-la, estuprá-la. Ela disse para ele, meu irmão, não faz isso, não é assim que se procede em Israel. Conversa com o rei, ou seja, com o nosso pai. Eu tenho certeza que ele não vai me negar para você. Embora, né, ele fosse meio irmão dela, mas era de certa forma comum isso acontecer no ambiente do Antigo Testamento. Ele não quis ouvir Tamar, forçou a moça, estuprou a moça. E o texto diz que depois que ele acabou de estuprar a irmã dele, ele sentiu grande aversão por ela e mandou ela embora. Quando ele mandou ela embora, aliás, ela fala com ele, não se faz assim em Israel. Você vai me desonrar e você vai ser considerado entre os homens loucos de Israel. Ele não atendeu, estuprou a moça e sentiu aversão depois do estupro, mandou ela embora. Ela falou, não faz isso comigo, você vai me envergonhar. Se você me mandar embora agora, o mal que você me faz agora é pior do que o que você já me fez. Culturalmente falando, ela estava dizendo, culturalmente falando, viu, meus irmãos? Ela estava dizendo, é pior do que o estupro. Ele chamou um servo, mandou jogar Tamar para fora, fechar a porta sobre ela. Ela rasgou uma túnica talar, ela vestia a túnica era pouco abaixo dos joelhos. A túnica talar tinha mangas compridas e até os tornozelos. E o texto diz que as filhas do rei usavam uma túnica talar para identificá-la entre as demais donzelas, distingui-las entre as demais donzelas, e ela rasgou a túnica talar, jogou cinza sobre a cabeça, saiu andando, e então Absalão, irmão dela, encontrou-se com ela, a viu chorando e perguntou para ela, você encontrou com Aminon? E quando ela disse que sim, ele já sabia o que tinha acontecido, a levou para a casa dele, Absalão consolou a sua irmã, e a Bíblia diz que Absalão passou a odiar Aminon. Porém, Absalão guardou aquilo durante 2 anos. No final de 2 anos, Absalão fez uma festa, preparou uma festa, convidou o rei Davi para a festa. O rei falou que não podia. Ele pediu autorização ao rei para que todos os filhos do rei fossem, ou seja, os seus irmãos. Os filhos do rei foram e quando a festa estava toda certa, tudo programado, os irmãos dele todos confirmados, Absalão chegou para os servos dele e disse, olha, quando Aminon estiver bêbado e eu der ordem, vocês irão feri-lo e o matarão. E o texto dá uma ideia de que eles se assustaram porque era matar o filho do rei, e Absalão diz, não sou eu que dou ordem sobre vocês, então faço o que eu estou mandando. E eles fizeram isso, mataram Aminon. Os outros filhos de Davi montaram nos seus animais, fugiram. Chegou a notícia até Davi que todos os seus filhos tinham morrido. E aí o general de Davi foi até ele, né, e falou com ele, um dos generais de Davi, falou, não, rapaz, não foi todo mundo que morreu, foi só Aminon que morreu. E Absalão fugiu, ficou 3 anos fugido, até que a perda do filho aplacou-se no coração de Davi. Então essa é a história, E por isso o comentarista cita aqui no 4º parágrafo esta quarta personagem, esta quarta pessoa que vivia na casa de Davi, que é Jonadab. Um conselheiro mau. Ele era primo de Aminon, filho de Simeia, que era um dos irmãos de Davi, e ele foi quem aconselhou
Aminon agir conforme, e ele agiu dentro dessa história toda que eu contei aqui. Jonadab é o tipo de amigo que não se deve ter por perto quando se vive algum problema pessoal. Ele é um exemplo concreto de mau companheirismo. Jonadab é um amigo terrível. Eu fiz questão de anotar aqui que dentro dessa história toda que nós contamos aqui, de forma assim rápida, né? Nós identificamos na família de Davi uma grande tragédia, estupro e assassinato e uma rebelião contra o pai. A gente vai perceber que depois disso, depois do pecado de Davi, voltando lá na leitura do texto áureo, Absalão ficou 3 anos foragido e depois ele se rebelou contra o pai e quis tomar o reino do pai. O que nós aprendemos com essa história toda? Davi ficou sabendo que Aminon tinha estuprado a sua irmã, concomitantemente, filha de Davi, Tamar. Davi não fez nada. Depois que Absalão matou Aminon, Davi não puniu também o filho, não disciplinou o filho. Ele esperou depois de 3 anos que o luto acalmou no seu coração, mas ele não fez também nada. Nada, nada e nada. Eu fiz questão de anotar aqui também que estudamos sobre isso na lição dos jovens, em relação ao conselho que Jonadab deu. A segunda lição dos jovens nesse trimestre, nós falamos sobre bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Nós precisamos ter cuidado com os conselhos que recebemos, com as pessoas que estão à nossa volta, com as amizades que nós nutrimos, porque o conselho de Aminon para Jonadab, o conselho de Jonadab para Aminon trouxe uma consequência extremamente trágica sobre a família de Davi. E infelizmente, nós aprendemos com Davi que a falta de disciplina, eu fiz questão de anotar isso aqui, ó, quando o pai não promove a correção dos filhos, as consequências são trágicas. Porém, nada justifica tanto a atitude de Aminon quanto a consequência, quanto a atitude de Absalão. Nada justifica. Eu sempre falo que nós precisamos pensar nos dois lados da história. Se por um lado tem um pai que não disciplina, que não ensina, que não corrige, por outro tem um filho desobediente. Este filho desobediente também tem responsabilidade. Ele não pode falar, isso foi porque meu pai não me aconselhou, isso foi porque meu pai não me disciplinou. Não, ele tem responsabilidade. Ele sabia que estava fazendo o mal. Terceiro ponto, o problema moral na família de Davi. Primeiro parágrafo, as consequências de sua falta de domínio próprio. O nosso comentarista deixa claro que, mesmo tendo reconhecido seu pecado, o adultério, dissimulação e assassinato, o rei não pôde evitar as consequências do seu pecado. Nós não conseguimos evitar as consequências. Se nós não queremos sofrer as consequências, nós precisamos evitar as nossas atitudes. Precisamos cuidar das nossas atitudes, para que as consequências não venham sobre a nossa vida e sejam consequências complicadas demais. Então, infelizmente, Davi não teve domínio próprio. Segundo parágrafo desse terceiro ponto, incesto e morte na família. Foi o que nós já tratamos aqui. Aminon cometeu, abusou da sua irmã, cometeu estupro contra a irmã, e Absalão, que era irmão dela por parte de pai e de mãe, comprou as dores, sentiu as dores e acabou assassinando o seu irmão Aminon. E aí o comentarista, como eu disse, ele acrescenta aqui o seguinte, e Davi? E o rei, aqui ó, e o rei Davi soube do fato, irou-se, mas não fez nada. Soube do fato, irou-se, mas não fez nada.
Quando o pai deixa de disciplinar os filhos assumem, acreditam que podem disciplinar uns aos outros indistintamente. E foi o que aconteceu. Absalão acabou matando Aminon. Terceiro parágrafo deste terceiro ponto: vigilância, proximidade e exemplo. Vigilância, proximidade e exemplo. O nosso comentarista, como eu sempre costumo destacar alguns pontos, ele diz que é muito importante desenvolvermos uma relação sóbria e equilibrada com os nossos cônjuges, filhos, parentes e pessoas próximas da nossa família. É muito importante. Eu fiz questão de anotar aqui que existem pessoas que devemos tirar de nossa vida e muito mais do convívio da nossa família. No caso aqui, a referência é a Jonadab. Jonadab não deveria estar ali. Jonadab, nós já falamos aqui, é um tipo de amigo que não pode estar por perto na hora das adversidades. Os conselhos dele são maus. Os conselhos dele promovem a ruína. Quando Jesus foi à casa de Jairo para curar a filha dele que estava à morte, que já tinha morrido, na verdade, quando Jesus chegou lá, uma das primeiras coisas que Jesus fez foi colocar um monte de gente para fora. Meus irmãos, nós precisamos entender que muitas vezes a nossa casa está cheia de gente, mas é só gente que quer ver velório. É gente chorando com a gente, mas é só gente que quer ver velório. Nós precisamos tirar da nossa vida, ou melhor, pedir Deus para afastar da nossa vida e deixar Deus fazer isto. Aquelas pessoas que não promovem crescimento, que são, na verdade, um entrave na nossa vida. Pessoas que vêm na nossa casa para falar mal da igreja, falar mal dos irmãos, falar mal do pastor, falar mal do ministério, falar mal de tudo. Tire essas pessoas da sua vida. Nós precisamos ter muito cuidado para que nós não convivamos por escolha própria com pessoas tóxicas, pessoas que estão envolvidas em problemas morais, em problemas legais, em conversas que não constroem, e são pessoas que vão trazer para nós uma destruição na nossa vida. Que Deus nos ajude, que a gente entenda que a nossa família não é perfeita, mas que nós lutemos para vivermos da melhor forma possível, porque pertencemos ao Senhor, Ele é o nosso Deus, Ele é o Senhor da nossa vida e nós estamos caminhando para as mansões celestiais. Deus te abençoe, que Deus guarde a tua casa, que Deus proteja a tua família. Pastor, mas lá em casa já aconteceram diversos problemas. É tempo de se assentar, conversar, pedir perdão, realinhar as condutas e seguir em frente. É tempo de transformações de Deus na sua casa e na sua família. Deus te abençoe, um grande abraço e até a nossa próxima aula, em nome de Jesus.